Oi, viajante da vida! Bem-vindos! Mais um episódio aqui dos nossos Curtas Espíritas. E hoje nós vamos parar lá na introdução do Livro dos Espíritos para tratar de um assunto que vem, assim, de certa maneira me incomodando. Você aí é daquelas pessoas que fica empolgado ou empolgada quando vê num cartaz de palestra espírita doutor fulano de tal, doutora Beltrana, neurocientista, doutor fulano de tal, engenheiro, advogado e tudo mais? Mas, será que todas as dignidades acadêmicas, toda a formação intelectual de uma pessoa ou os títulos que ela traga vão garantir que aquilo que ela vai trazer na doutrina espírita é de boa qualidade? Que aquilo que ela vai afirmar é certo, é verdadeiro, porque ela é doutor, porque ele é médico, porque ele é advogado, porque ela é engenheira? Ou será que nós vamos avaliar o trabalhador espírita pelo trabalho espírita que ele realiza? Lá na introdução do Livro dos Espíritos, Allan Kardec tratou desse assunto num outro viés, da crítica que as entidades sábias, que os doutos, que os doutores do seu tempo faziam ao fenômeno espírita, à doutrina espírita. Muita gente diz assim, mas o fulano é engenheiro, ele disse que esse negócio de espiritismo não existe, então não deve existir. E aí o codificador traz para nós esse questionamento. Vamos aprender a separar, pessoal? Será que realmente ter um DR ali na frente do nome, que nem todo mundo tem, porque doutor é quem faz doutorado, né? Não é só quem fez a graduação, é bom a gente ter atenção a isso. E aí, será que ser doutor, e não existe doutorado em espiritismo, garante uma palestra de qualidade? Ou será que tem gente que tem muito conhecimento tecnológico, muito conhecimento da sua área de formação acadêmica, mas de doutrina espírita entende nada, entende muito pouco, e fica de eu acho isso, eu acho aquilo, eu sei que deve ser desse jeito, mas não tem informação e não tem base. Então o codificador traz para nós uma observação importante a respeito disso. Ele diz o seguinte: para muita gente, a oposição das corporações científicas constitui, quando não uma prova, pelo menos forte presunção contrária. Contrária a quê, gente? Contrária às ideias espíritas. E aí a gente pode fazer o contrário. O fato de alguém fazer parte das corporações científicas e ter uma opinião a favor do espiritismo não garante nada. Não garante que aquilo que ele vai dizer está certo. E aí Kardec continua. Não somos dos que se rebelam contra os sábios, pois não queremos que digam que os insultamos. Ao contrário, nós os temos em grande estima e ficaríamos muito honrados se fôssemos contados entre eles. Mas a opinião deles não pode representar em todas as circunstâncias uma sentença irrevogável. E essa é uma questão que a gente tem que estar atento. Por que o indivíduo conhece neurociência? Porque a criatura é uma psicóloga, uma psicanalista, não significa que vai ser um bom palestrante espírita, que vai ser um bom médium espírita, que vai ser um bom trabalhador da doutrina espírita. Pode ser muito bom lá na sua área, mas numa ordem de coisas toda nova, como é a doutrina espírita, isso fica muito sério. Olha como Kardec aborda. No tocante às coisas notórias, aquilo que é conhecido, a opinião dos sábios é com toda razão digna de fé, pois eles sabem mais e melhor do que o vulgo. Mas, em termos de princípios novos, de coisas desconhecidas, sua maneira de ver quase sempre é hipotética, visto que eles não se acham mais livres de preconceitos do que os outros. E, olha só, então, quando a gente está muito profundo numa determinada área científica, a gente tende a ficar olhando tudo com aquele aspecto, a buscar a nossa área nas outras áreas. E aí isso é o preconceito de que Kardec fala ali. Então, muitas vezes o indivíduo vai lá e dá uma aula de neurociência, quando deveria fazer uma palestra espírita. Fala de física quântica, quando devia fazer uma palestra espírita. E as pessoas estão na casa espírita, principalmente na reunião pública. Você é aí que frequenta a reunião pública, que leva uma pessoa que às vezes está sofrida, desconsolada, que quer conhecer o espiritismo. Já imaginou? Você leva alguém e tem uma aula de 2 horas de física quântica, de espuma quântica, de salto quântico, e a pessoa sai de lá mais confusa do que ela entrou? Adianta nada, né? Qual é o objetivo de uma reunião pública numa casa espírita? Não é levar uma mensagem consoladora? Não é apresentar principalmente os instrumentos consoladores do Evangelho? Então a gente tem que ter muito cuidado. Uma vez eu assistindo uma palestra da Sandra Borba, ouvi a companheira dizendo o seguinte: eu estou cansada de ver muita neurociência, muita psicanálise, muita psicologia, muita medicina nas tribunas espíritas e está faltando Kardec. E está faltando Jesus. E eu concordo com ela.
Muitas vezes a gente fica tão empolgado, coloca o currículo acadêmico do indivíduo lá no cartaz da palestra e se esquece de saber que tipo de trabalhador espírita é. Quanto tempo de trabalho, quanto tempo de conhecimento, quanto que estuda a doutrina espírita. E aí sobe à tribuna aquele doutor da lei coisa nenhuma, né? Muito laureado tecnologicamente, muito laureado academicamente, mas que não tem nenhum conhecimento da doutrina. Que não sabe juntar Lé com Tré em termos de doutrina espírita. E fala um monte de bobagem. E aí confunde as pessoas com termos difíceis, com coisas que não têm a ver com a necessidade urgente de consolar, por um lado, e de esclarecer pelo outro. Que é o objetivo da doutrina espírita. Não, nós não temos aqui, como Kardec, nós não temos a intenção de desmerecer as pessoas estudiosas, os sábios das várias academias. Ao contrário, seria ótimo se a gente pudesse ser contado como eles, como Kardec diz, e se eles estivessem vindo para as nossas fileiras do Espiritismo para aprender Espiritismo e na sua área. E essa é uma questão importante. Não vamos ficar imaginando aqui que existam doutores espíritas, mas existem espíritas doutores. Existem espíritas engenheiros, existem espíritas psicólogos, existem espíritas físicos. Mas físico espírita que vai lá para o centro espírita falar de física, tá errado, não tá legal. Doutor em medicina espírita que vai lá para o centro espírita falar de neurociência, de neurofisiologia, tá errado, a menos que ele consiga fazer uma ligação clara, numa linguagem acessível às pessoas que estão ali, porque os leigos não têm obrigação de entender os termos difíceis que os nossos homens e mulheres das ciências costumam usar lá nas suas cátedras. Na tribuna espírita não é cátedra acadêmica. E é importante que a gente não se deixe envaidecer. Ainda ontem, 17 de julho de 2021, eu estava lá a assistir aquele companheiríssimo programa Filosofia de Emanuel com os queridos Gustavo, Jailton e Vitor Hugo, e no comentário surgiu esse assunto, já que o tema versava sobre a licença de ciência e religião. E aí, não é que de vez em quando tem palestrante que gosta de se apresentar como doutor? Um dos companheiros lá no chat comentou, pior do que colocar o currículo acadêmico de um palestrante num cartaz de doutrina espírita é o palestrante assinar embaixo. É ele se colocar mesmo como doutor em espiritismo. E não existe nenhuma universidade neste país e no mundo que dê título de doutor em espiritismo. Então não temos doutores espíritas. Temos espíritas doutores nas suas áreas, na sua academia, na sua profissão. Eles podem ser muito bons, mas como espíritas têm que ser analisados como espíritas. Eu fico abismado, dá arrepio no perispírito, quando as criaturas começam a colocar o seu título acadêmico tão próximo que vira quase sobrenome. Então é fulano de tal, neurocientista, Beltrano, psicanalista, fulano de tal, engenheiro. Ah, eu me lembro. Na primeira casa espírita onde eu trabalhei, havia um palestrante que nem era lá grande palestrante assim. Não empolgava muito não, dava um sono danado quando falava pra gente. Principalmente que eu era mais jovem, chegava cansado da universidade, ia lá assistir a palestra e ficava sonado. E ele gostava de ser, porque tinha sido militar, porque tinha ido para a reserva com uma determinada patente, ele gostava de ser tratado lá da tribuna como coronel fulano de tal. Vocês já imaginaram um coronel espírita? Onde é que tem essas patentes aí? Que quartel espírita é esse? De jeito nenhum. Então tenhamos cuidado. Os títulos acadêmicos, as posições que nós ocupamos na matéria não garantem qualidade para o nosso trabalho. Afinal de contas, se nós pensarmos aqui num trabalhador da mediunidade com grande contribuição, nós posso citar dois até. Tia Ivone Pereira, uma simples dona de casa, e Francisco Cândido Xavier, quarta série primária. Quem de nós consegue chegar ali rasteirinho aos pés do trabalho que esses dois fizeram? Poucos, ou nenhum de nós, mesmo que tenhamos títulos acadêmicos, anéis nos dedos, diplomas pendurados nas paredes. Então é bom ter cuidado. Por quê? Principalmente assim, se a gente tem muita concentração numa determinada área, a gente não tende a olhar o mundo com esses óculos. Eu mesmo trabalho com matemática, com os meus alunos e tudo mais. Dificilmente eu consigo ter um raciocínio mais rápido, mais claro, se eu não colocar uma equação na minha frente, se eu não tiver uma tabela com números para eu analisar. Então, em termos de doutrina espírita, tem que ter um cuidado danado, para não virar um matemático espírita. E aí a gente tem que ter cuidado, porque Kardec chama atenção disso também. Olha só, direi mesmo que o sábio talvez tenha mais preconceitos que qualquer outro, pois uma propensão natural o leva a subordinar tudo ao ponto de vista em que se especializou. Tirai-o daí e o vereis quase sempre delirar, por querer submeter tudo ao mesmo crivo. É uma consequência da fraqueza humana, então é muito característico nosso. E se a gente ficar lá da tribuna adulando essas pessoas, aí é que elas não vão querer estudar espiritismo mesmo.
Aí elas continuam achando que aula de física quântica em reunião, em palestra pública, continua valendo, continua sendo legal. E não é legal. Vai faltar consolação, vai faltar entendimento. Pensa aí, uma mãe chorosa que acabou de sepultar o corpo de um filho, de uma filha, né, por causa de uma doença, ou um filho, alguém que vai lá sofrendo o luto. E chega numa reunião pública de doutrina espírita e tem uma aula de matemática. E tem uma aula de neurociência, e tem uma aula de física quântica. Ora, pois, que consolação essa pessoa vai alcançar? Nenhuma, não vai alcançar nada. Então tenhamos muito cuidado com isso e não sejamos nós iludidos. Se você aí tem os seus títulos acadêmicos, se esmere por aprender espiritismo. E se puder, traga o seu conhecimento para clarear o entendimento de alguns detalhes do espiritismo. Verdade. Mas não fique dando aula do seu conhecimento quando for tratar de espiritismo. E nós, que somos aqueles que vamos assistir e tudo mais, não nos iludamos. Não é um DR na frente do nome. Não vai ser um título acadêmico que vai garantir. Não existe, volto a repetir, não existe universidade que tenha título de doutor em espiritismo. Por mais que dê título de doutor honoris causa, mas aí é causa nobre. Quanto tempo de contribuição? Que causa é essa que trabalhou esse doutor honoris ali? Nós não sabemos, mas precisamos saber. Para dar credibilidade ao trabalho espírita, é necessário que haja trabalho espírita. Para que o trabalhador espírita seja reconhecido como útil, que a sua palavra tenha peso na nossa opinião, na nossa percepção, que ela nos seja instrutiva, é preciso que ele tenha bagagem de trabalho espírita. E não fique lá, eu acho isso, porque eu aprendi na academia isso, porque eu fiz pesquisa no meu laboratório assim. Fez pesquisa com espírito, coisa ruim? Não fez, né? Então, vai pensar um pouquinho mais, vai aprender um pouquinho mais. E Kardec conclui, ou deixa para nós uma conclusão muito interessante. Olha só. Consultarei, pois, de bom grado e com toda a confiança, um químico sobre uma questão de análise, um físico sobre a força elétrica, um mecânico sobre uma força motriz. Hão, porém, de permitir-me, sem que isso afete a estima a que tem direito por seu saber especial, que eu não tenha em melhor conta as suas opiniões negativas sobre o espiritismo ou positivas do que o parecer de um arquiteto sobre uma questão de música. Então, atenção, pessoal, não existe doutorado em espiritismo. O que existe é bom trabalhador porque estuda a doutrina. Então estude aí. Quer subir à tribuna e falar? Fale com o coração, fale com sentimento. Pense em levar consolação e conforto às pessoas, esclarecimento às pessoas. Muito mais do que o seu conhecimento acadêmico. Você não está sendo desvalorizado, não. Você aí que é engenheiro, que é médico, que é professor, não estão sendo desvalorizados. São muito bem-vindos às fileiras do espiritismo. Mas entendamos que para ser trabalhador espírita é necessário conhecer e vivenciar a doutrina espírita. Não basta um diploma pendurado na parede. Não basta um anel de formatura na mão. Espero que essas reflexões ajudem a diminuir essa mania que nós vemos acontecer muitas vezes de colocar o currículo acadêmico de uma pessoa como se isso respaldasse o trabalho dela como trabalhador espírita. Não respalda. Fiquemos atentos e pensemos. Jesus era um carpinteiro. Chico Xavier tinha 4ª série. O que diferenciou essas criaturas foi o amor e a dedicação ao bem que elas realizaram. Então sejamos nós menos doutores em espiritismo e mais trabalhadores do bem e do amor com Jesus. Um grande abraço para você. Se gostou aí do nosso vídeo, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa um like aí agora que a gente já terminou. Se não gostou, pode deixar um like, mas também comenta. Olha, não gostei que você falou assim porque na minha carreira eu tenho autoridade para falar. Fala então qual é a sua carreira. Quanto de espiritismo a sua carreira te ensinou? Para a gente poder aprender também, uai. E assim eu me despeço de vocês. Até o próximo vídeo, tá ok? Muito obrigado pela sua atenção.